Na manhã de hoje, dando sequência às respostas, às perguntas dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, venho responder a um questionamento, uma pergunta de Márcia Hort de Tangará da Serra e de Doroteia Lopes de Lucas do Rio Verde. Tem diferença entre doença cardiovascular, seja ela infarto, derrame, problema de aterosclerose, pressão alta, entre homens e mulheres? Nos homens, mais comumente, a partir de 30, 35 anos, começam a surgir os problemas cardiovasculares, sejam eles hipertensão arterial, diabetes e suas complicações, derrame, infarto. Já nas mulheres, não que não possa aparecer em idade mais precoce, mas devido à diminuição do hormônio estrogênio, pós-menopausa, é a fase em que a mulher começa a apresentar esses mesmos problemas. Ou seja, na mulher, em torno de 50 anos, no período do climatério, começa a baixar o estrogênio, que é um hormônio protetor do ponto de vista cardiovascular, e aí sim no pós-menopausa, especialmente após 50 anos, a mulher perde a proteção do estrogênio, consequentemente perde aquela proteção cardiovascular e começa mais comumente a apresentar doenças do ponto de vista cardiovascular. Como falei, hipertensão, diabetes, colesterol e, claro, suas complicações, derrame, infarto, entre outros. Então vejam, meus amigos, que no homem a doença cardiovascular começa um pouco mais precoce, 30, 35 anos, já na mulher é beirando 50 anos de idade em diante, mas não que não possa aparecer mais cedo. Depois dos 70 anos em diante, a gente tem um empate técnico, vamos assim dizer, de doenças cardiovasculares entre homens e mulheres. 70 anos em diante. Mas, como falei, até então é mais precoce no homem. Dentro desse contexto, tem uma pergunta pertinente aqui, que é, a paciente nos fala que de repente não tinha nada e com 50 anos tornou-se hipertensa. Como pode? Exatamente o que eu havia falado. Diminuiu o estrogênio, climatério, perimenopausa, ou já está entrando, passando na fase de menopausa, parou a menstruação, baixou o estrogênio e, consequentemente, começou a aparecer problemas que até então não tinha. Ah, mas eu tinha minha pressão sempre baixa até então. Não quer dizer que, se até então sua pressão foi baixa, ela não poderia, depois desse período de climatério, na menopausa, vir a subir. Porque se você tem fatores genéticos, hereditários, está no período de climatério ou pós-menopausa, é aí que normalmente vai aparecer a hipertensão arterial. Quer dizer, é a idade, período pós-menopausa na mulher, especialmente depois de 50 anos, fatores genéticos hereditários, pai e mãe hipertenso, aumenta muito a chance de vir a se tornar hipertenso. E claro, os cuidados gerais, se vem tendo ou não. Por vezes, por mais que venha se cuidando a vida toda, pressão sempre baixa, pode sim ter essa surpresa de vir com pressão alta em torno de 50 anos ou mais. Mas nessa mesma pergunta, a paciente começa a tomar medicação depois de 50 anos de idade, sempre teve a pressão normal, mulher, e de repente a pressão começa a controlar, estava com uma dose baixa da medicação e por conta a pessoa vai tirando a medicação da pressão e a pressão continua boa. Bom, aí eu vou pôr um parênteses para vocês me entenderem. Primeiro, uma vez feito o diagnóstico de hipertensão, o indivíduo é hipertenso e pronto. A hipertensão ela tem controle, mas não tem cura, é uma doença crônica. Portanto, para parar essa medicação, antes disso, converse com seu médico. Pode vir a retirar o remédio? Existem casos em que o indivíduo se cuida demais, que nem essa mulher, mais de 50 anos, começou a medicação para pressão alta, dose baixa, e de repente ela parou a medicação e estava tudo bem. Primeiro que tem que confirmar com o médico para ver se está tudo bem. Talvez fazer um exame, um mapeamento da pressão arterial para confirmar isso. Então não pare por conta do seu remédio de preferência.
Por conta que o indivíduo vem fazendo atividade física regular, cuidou no seu peso, cuidou na sua alimentação, não abusa no sal, não é de tomar bebida de álcool, não abusa em bebida de álcool, não fuma, quer dizer, tem um estilo de vida maravilhoso, pode acontecer de eu retirar ou diminuir a dose desse remédio sim. Não é comum, mas pode. Lembrando que a pressão arterial é uma doença que tem controle, mas não tem cura. Então, neste caso, poderá o indivíduo diminuir dose do remédio ou até mesmo parar, que não é o comum, devido a um estilo de vida que seja muito bom. Então, mas é individualizar caso a caso. É isso que eu quero que o nosso ouvinte entenda. Muito bem, tendo dito isto, voltamos na próxima semana com mais dúvidas e respostas. Agradeço a participação de todos. Um forte abraço e uma excelente semana.